Gente, bom dia, meu nome é Rosvita. Oi, Rosvita. Gente, e o gostoso é que com qualquer um que vem diz o nome, a gente diz oi, e você já fica logo se sentindo em casa. Então hoje quando eu vou num lugar e não recebo esse oi, eu fico me sentindo meio... não estou no lugar certo. E a segunda coisa, que depois eu falo logo depois do meu nome, digo, gente, bom dia ou boa noite, né? Geralmente boa noite, meu nome é Rosvita, eu sou uma discípula de Jesus. E eu quero contar um pouquinho, rapidinho, um pouquinho sobre mim. E eu vou ler aqui que eu sou melhor na cola do que às vezes no ao vivo. Então, eu coloco assim que eu sou discípula de Jesus e desde pequena eu sempre ouvi falar de Jesus. Com minha mãe, meu pai. E lembro de ter entregue minha vida para Ele na minha infância algumas vezes. Então eu não sei muito bem com quantos anos eu me converti. É uma pergunta que eu não sei responder. Mas eu sei que a ficha caiu. Eu sou do telefone ainda, vocês viram da ficha, né? A ficha caiu na minha adolescência. Quando eu tive uma clara imagem de mim mesma e eu pude dizer como Paulo disse, né? Ai de mim, Isaías disse, né? Ai de mim, pecador. E eu tive clara consciência de que eu precisava da graça de Deus para viver. Jesus já fazia parte da minha vida. Mas quando eu entendi que ou eu vivia pela graça, ou não tinha outro jeito de viver. E viver a graça é viver o caminho do discipulado. E aí, eu posso dizer que também aprendi algumas coisas que não foram tão boas assim. Eu aprendi a falar bem o evangeliquez, a falar o vocabulário certo, fiz teologia, né? Entrei no ministério. Mas se eu for bem honesta comigo mesma, eu diria que eu não sou ainda tudo aquilo que eu gostaria de ser. Se eu pudesse olhar assim, ainda não sou exemplo de mulher cristã que eu gostaria de ser. A minha fé nem sempre é tão inabalável. Muitas vezes ela balança bastante, igual balançou na semana passada, na história que eu contei para vocês, da filhinha da Elismar. Eu não sou muito constante nas minhas práticas devocionais, gostaria tão de ser mais. Ainda de vez em quando tenho minhas dificuldades com autossuficiência, orgulho, baixa autoestima, perfeccionismo. Pense num trem ruim para viver com alguém perfeccionista de vez em quando. Inconstante, ela está falando, ora eu leio a Bíblia todos os dias, né? Escrevo meu diário e tal, ora não faço isso, ele fica lá no sofá. E mesmo assim, às vezes eu continuo cumprindo os meus deveres de boa crente, né? Ensino, aconselho. Algumas vezes eu sou incoerente, nem sempre trato tão bem os meus filhos e o Nelson. Me irrito com as pessoas, às vezes quero impressioná-las, quero que elas gostem de mim. Mas uma coisa eu também tenho aprendido, que Jesus não desiste de mim. Ele continua me amando, Ele é meu melhor amigo. Ele não desiste de formar a imagem dele na minha vida. E uma coisa boa também, diz que vai andar comigo o caminho todo. Não só parte do caminho, mas o caminho todo. E Ele insiste em me chamar de discípula. E eu tenho aprendido que a minha identidade hoje, e por isso que eu digo no começo, eu sou Rosvita e sou uma discípula, ainda estou lutando com todas essas coisas. Mas a minha identidade hoje, e a tua identidade, apesar de todas as nossas mazelas, ela já está em Cristo Jesus. Isso é bom, não é, gente? A nossa identidade não está nessas coisas que a gente ainda não é. Jesus já disse que nós somos. E aí, partindo um pouco da minha própria caminhada, é
difícil a gente sair de perto da nossa própria vivência. E da caminhada com a palavra de Deus ao longo desses anos, eu quero compartilhar com vocês algumas coisas sobre discipulado. Eu falei para o Ricardo que, gente, é igual podre falar depois do Ricardo. Por quê? Eu falei, Ricardo, tu já disse um monte de coisa que eu quero dizer. Eu vi. Mas por outro lado, eu falei, gente, tem uma coisa que é interessante. Vocês já repararam como Jesus repete as coisas, como a Bíblia repete as coisas? É porque a gente é meio cabeça dura de aprender nas primeiras vezes, né? E ela vai repetindo. Então, mesmo que você vá ouvir algumas coisas, que não tem nada diferente também para falar de discipulado. A gente está usando o mesmo livro. Mas a gente tem como aprender algumas coisas de ângulos um pouco diferentes. Então, a primeira coisa que eu queria falar hoje de manhã sobre discipulado é que discipulado é exatamente para pessoas que são fracassadas. Lembra que o Ricardo falou que quem foi chamado para ser discípulo não eram os melhores? Os melhores? E ainda quem Jesus chamou tinha uma renca bem diversificada, né? De gente que talvez eu acho que eu não escolheria para estar do meu lado. Mas Jesus chamou cada um daqueles 12, chamou os outros, que a Bíblia não diz o nome, mas chamou. E quando eu olho para a minha vida, ele me chamou. Mas por que Jesus chama fracassados? Eu diria doentes, né? A Bíblia usa isso, né? Eu vim para os que estão doentes. Porque somente quem reconhece que é fraco se dispõe a aprender. Lembra do jovem rico? Ele tinha tudo em cima. Então ele não conseguiu largar o que ele tinha. Vai passando para mim que eu estou... Mas pode deixar, acho que é só isso aí mesmo por enquanto. A festa do reino, que já lembra da parábola onde o cara preparou a festa, chamou os melhores amigos e ninguém apareceu, mas quem veio foram exatamente os excluídos. O reino é para aquele que vende tudo por causa de algo que é maior, quem reconhece que não tem tudo. Então você larga tudo porque o reino é muito maior. E por isso que a entrada para o reino, chamada, embora seja para os fracassados, uma coisa, o discipulado é algo alegre. Eu não sei de onde é que a gente tirou esse conceito, mas eu vejo algumas pessoas às vezes assim, nossa, se eu entregar tudo para Jesus, pode ser que me chame para ir para a África e eu não quero. Vocês já não viram essas coisas? Se eu entregar tudo, Jesus vai me chamar para fazer aquilo que eu não quero. Esse é um pensamento que ele é completamente incoerente. Ele é uma contradição em si mesmo. Se eu entendo que Jesus é a pérola maior, como é que eu vou ter medo do que ele vai me pedir? E se eu encontrei aquilo que é maior, não é o que é melhor? Então, só pode fazer isso quem reconhece que realmente você só entra no caminho quando você sabe que você não tem, e em Jesus você encontrou tudo. E aí você não tem esse medo. E aí também ser discípulo tira um outro mito. A gente tem medo de discipulado porque a gente acha que ser discípulo é ser perfeito. O ser discípulo é se tornar aprendiz. Então, só aprende quem sabe que não sabe. Os piores alunos, gente, são aqueles que acham que sabem tudo. Eu sou professora. Gente, não tem... É a pior galera para você dar aula, porque o cara sabe tudo. Mas quando você sabe que você não sabe, você se submete a aprender. E aí a gente sabe que a gente não precisa ser perfeito, porque Jesus vai nos ensinando passo a passo a sermos tudo aquilo que Ele precisa.
E uma outra verdade do reino, porque eu entendo que o discipulado é para os fracassados, porque só quem não tem pede. Quem tem tudo não precisa pedir. E uma das verdades do reino é a gente pedir. Quantas vezes Jesus fala, pedireis o que quiseres, quem você busca, bate, pede, recebe. Mas quem tem tudo não precisa pedir. E parte do discipulado é pedir. Porque você sabe que você não tem. Outra coisa sobre discipulado, que foi já bastante falado aqui, mas é que é seguir uma pessoa. Então, discipulado não é programa, não é uma classe, não é encontro. E por causa disso também não é igual para todo mundo. Como eu estou seguindo uma pessoa, a minha caminhada de discipulado é diferente da Nesila, é diferente do Breno, é diferente do Marcelo, é diferente do Daniel. Porque ele também é o quê? Ele é pessoal, embora a gente vai ver também que ele é comunitário. Mas eu estou seguindo uma pessoa, e Jesus me trata como pessoa. Mas também porque a gente segue uma pessoa, e essa pessoa que a gente segue é Jesus, o discipulado não é uma escolha que a gente faz por nós mesmos. É um caminho pelo qual a gente é chamado. Lembra do Ricardo? Quero só lembrar isso para vocês, que qual foi a diferença entre Jesus como rabino dos outros? Lembra? Os outros escolhiam o seu mestre e Jesus é que escolhia quem? Os seus discípulos. E eu nunca tinha entendido um texto que eu quero ler com vocês hoje, que está em Lucas 9, e só quando eu tive essa dimensão eu consegui entender esse texto. Não me fazia sentido. Lucas 9, 56 a 62. E que traz essa ideia de que a gente segue uma pessoa. No 57 diz assim: quando andava pelo caminho, um homem lhe disse: eu te seguirei por onde quer que fores. Que era o costume da época, o quê? De você encontrar um grande rabino, você se oferecia para segui-lo. E aí Jesus responde para ele como? As raposas têm suas tocas e as aves do céu têm os seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde repousar a cabeça. Tipo assim, quando você está me pedindo para te seguir, você não sabe o que você está me pedindo. Porque o caminho do discipulado é um caminho de cruz. Ele leva para a cruz. E aí ninguém escolhe, nenhum de nós escolhe o caminho da cruz por nós mesmos. Nenhum de nós escolhe. Então Jesus está dizendo, não dá. Esse caminho do discipulado, eu preciso te chamar para você poder segui-lo. Porque ninguém escolhe esse caminho voluntariamente. Aí vem o segundo. Olha que interessante. A outro disse, siga-me. Então a gente encontra aqui o modelo de Jesus, siga-me. E aí o que mais o homem respondeu? Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar meu pai. E Jesus lhe disse, desde que os mortos sepultem seus próprios mortos, você, porém, vá e proclame o reino de Deus. Quando esse homem fala aqui, Senhor, deixa-me primeiro sepultar meu pai, ele estava querendo cumprir a lei. Aí seja lá na interpretação da lei que a gente queira dar, se era imediata, se era mais futura, mas esse não é o caso. Ele está dizendo aqui, eu quero cumprir a lei. E Jesus diz, não é cumprir a lei. Olha como é que ele responde. Deixe os mortos e você, porém, vai e proclama. E a gente quer muitas vezes interpor entre nós e no caminho discipulado a lei. E Jesus diz, não é seguir o caminho da lei andar comigo. Você está seguindo a mim, pessoa. E não tem nada que pode se interpor aí no meio. E o terceiro é a contradição doida. Olha aqui. Ainda outro disse, vou seguir-te.
Seguinte, já devia ter um ponto, né? Olha como é que ele continua. Senhor, mas deixe-me primeiro voltar e despedir-me da minha família. O discipulado não compreende um projeto auto-escolhido. Não tem jeito. Ainda mais com condições. A gente não pode decidir seguir a Jesus e impor condições, porque a hora que eu imponho condições eu já não estou disposto a seguir. E nós perdemos isso. Nós somos uma geração, e aí eu sempre me incluo porque não tem como me excluir, e eu acho que vem de todas as gerações, mas onde a gente quer impor como que o discipulado deve acontecer. Mas o discipulado não é alcançar o objetivo. Não é um conteúdo. Discipulado é uma pessoa. E é a pessoa de Jesus. E aí é um comprometimento exclusivo com Ele. O terceiro pensamento aí, sobre isso, tem base nas Escrituras também, que discipulado é obedecer. Se você recebe o chamado de seguir, você só tem uma resposta. A gente tem hoje, como a gente faz os apelos na nossa igreja, né? Faz o apelo, a pessoa levanta a mão. A gente tem a tendência a achar que é um compromisso oral. Mas é uma caminhada, o discipulado, é um compromisso de obedecer aquilo que Jesus colocou para a gente obedecer. Tanto é que eu acho interessante que os mandamentos continuam sendo chamados de mandamentos. O primeiro mandamento, o segundo mandamento. Então, a palavra mandamento já diz que não é uma opção. Ela exclui a opção. A palavra mandamento já inclui uma obediência ou desobediência. Então, o discipulado é um caminho de obediência. É um caminho de dizer sim para Jesus e não provocar de outras coisas. Porque sempre que a gente diz sim para alguém, a gente tem que dizer não para outras coisas que vão aparecer no caminho. E aí, como é um caminho de obediência, é implícito que está nessa frase. E é fazer discípulos. Fazer discípulos também não é se vocês quiserem, vocês vão me seguindo. E se vocês quiserem, vocês façam discípulos. Quer dizer, o ser discípulo implica em fazer discípulos. O Josiel já falou bastante ontem sobre isso. Um quarto aspecto que eu queria colocar aqui sobre o discipulado é que ele envolve toda a minha vida. Tudo que eu sou. E hoje a gente aceita quase que universalmente que é possível ser cristão e não ser discípulo. Concorda comigo? Que as pessoas acham que é possível ser cristão e não ser discípulo? Essa ideia é interessante. O Bonhoeffer tem o primeiro capítulo do livro dele sobre discipulado, me deu uma luz até que a gente vem com essa ideia maluca de que são duas coisas diferentes. E aí eu quero passar um pouquinho na história, dentro do que o Bonhoeffer coloca. Os primeiros discípulos tiveram uma visão muito clara do que significava ser discípulo. Concorda comigo? E quando eles também foram fazer discípulos, eles levaram essa mensagem de uma forma muito clara. Só que a cristianização imposta, especialmente depois lá para o Constantino, lá pelo ano de 360, onde o cristianismo passou a ser a religião oficial, que era uma coisa muito boa, porque o evangelho foi espalhado. Então eu sempre tenho dois lados bons. O evangelho foi espalhado, se deixou de ser periferia, mas ao mesmo tempo
ele trouxe uma coisa: ser cristão é para todo mundo. Todo mundo pode ser cristão. E aí a gente entrou nessa questão do cristianismo nominal, começou a partir daí. De que são duas coisas distintas. Porque era socialmente bem aceito ser cristão. Aí começa um movimento dentro da Igreja Católica de resgate de novo a essa questão do que é ser discípulo, que é o movimento do monasticismo, onde algumas pessoas disseram: não, esse chamado de discipulado é um chamado mais radical, que envolve tudo que eu sou. E a gente tem o início do movimento com pessoas hoje que são considerados santos na Igreja Católica. Então essas pessoas, elas voltaram a atenção de novo de quem estava em volta, de que o caminho do discipulado era diferente. Ao mesmo tempo que teve o seu lado bom, ele entrou num outro caminho. Então, o discipulado também é só para alguns. Porque só alguns conseguem viver desse jeito. E não só alguns conseguem viver desse jeito, mas quem consegue viver desse jeito é muito melhor do que os outros. E aí, o Bonhoeffer faz uma colocação interessante. Ele fala que eles estavam querendo tirar o mundo, mas nessa afirmação de que eu é que posso, eu estou trazendo o mundo de novo para dentro do movimento, onde eu posso alcançar por mim mesmo esse caminho do discipulado, dessa relação com Deus. Estão conseguindo pegar? Aí a gente vem para uma outra parte, porque interessante é que foi dentro do monasticismo que a reforma nasceu. Porque Lutero era o quê? Monge. E ele reconheceu e Lutero era daqueles monges que a gente vê, esforçado para ser o melhor. E aí, no esforço dele de viver essa vida com Deus, ele descobre: eu não consigo viver a vida com Deus. E aí ele redescobre a graça de que eu também só posso andar no caminho do discipulado porque Deus me capacita para andar nesse caminho. E ele descobre a justificação do pecador. E traz um movimento contrário. Ele sai do monastério e entra para onde? De novo para a vida do dia a dia. Então a igreja sai do Espírito para voltar de novo ao quê? Para que o discipulado seja vivido de novo na vida cotidiana, no dia a dia e para todas as pessoas. Não era uma coisa mais exclusiva que algumas pessoas conseguiriam viver. Como todo lado bom tem o seu lado ruim. O que aconteceu? A figura de Lutero sempre foi muito clara. Você quer que ele foi se perdendo? Que a justificação agora não era mais do pecador, mas se tornou a justificação do pecado. Então eu posso viver minha vida, posso pecar, não tem muito problema, porque a graça vai me amar, vai me alcançar do mesmo jeito. Tem uma diferença aqui muito grande. Eu entender que o pecador é justificado, ou que o pecado é justificado. E nós passamos hoje a viver o quê? Essa realidade de que o pecado é justificado. E nós criamos o que Dallas Willard chama de igreja doente.
desassociando de novo a questão do discipulado, da graça, para algo que eu vivo aqui na igreja, vivo no mundo, peco, de vez em quando vou para a igreja, confesso os meus pecados, né? Não é mais dentro do confessionário, mas aí eu cumpro meus deveres religiosos, mas posso viver a minha vida do meu jeito, porque o pecado é justificado. E o Bonhoeffer chama isso exatamente de uma graça, que é uma graça barata. E eu acho que ele faz uma leitura muito coerente do que a gente vive hoje. Porque o caminho do discipulado é o caminho da graça, mas não dessa graça. E aí o convite do discipulado é sempre um convite que envolve a vida toda. E aí não é, Ricardo falou um pouco sobre isso, não é a gente voltar a fazer igual Jesus fez naquela época, porque aquilo só pertencia àquele contexto cultural de vem e segue, a pessoa ali largando tudo e seguir literalmente. Mas esse vem e segue-me, o princípio continua o mesmo. Eu sigo Jesus aonde eu estou, é onde Ele me colocou. O Brother Lawrence, que escreveu um livro bem simples, falando sobre a prática da presença de Deus, ele tem uma frase que eu quero ler para vocês. Ele diz assim: a nossa santificação não depende de mudar nosso trabalho, mas de fazer em nome de Deus o que normalmente fazemos para nós mesmos. Vou ler de novo. A nossa santificação não depende de mudar o nosso trabalho. Então o nosso chamado hoje para as pessoas não é para virem para a igreja. Não é um chamado para o ministério, mas é um chamado para Jesus, onde Jesus é o centro da vida da pessoa, e aquilo que ela normalmente faria para ela mesma, hoje ela vai fazer para Jesus. Onde o Evangelho ele é vivido na vida, no dia a dia. Então não tem discipulado que não envolva a vida inteira. O discipulado envolve tudo que nós somos. Nós precisamos fazer esse resgate dessa dicotomia, né? Posso ver aqui, lá, aqui. O chamado do discipulado nunca teve isso. E o discipulado é comunitário. Não tem como a gente viver discipulados isolados de relacionamentos. Por isso que a Bíblia está cheia de mandamentos recíprocos. Uns aos outros, uns aos outros, uns aos outros. Está cheio. O discipulado se dá, por isso, no casamento. Se dá na paternidade. Se dá na amizade. Eu acho que para a minha vida... Eu acho que eu casei nova. Eu estava falando isso ontem. Eu achei que eu nunca ia casar, gente. Eu tinha meus planos, não é? Eu nunca pensei, vou fazer planos para casar e tal. E casei muito nova até. Casei com 21 anos. Mas eu acho que Deus permitiu que eu casasse nova, porque eu não teria a compreensão que eu tenho hoje de discipulado se não fosse o casamento na minha vida. Porque o casamento é um caminho de discipulado. E eu aprendi demais com o Nelson. Eu aprendi graça no meu relacionamento com o Nelson. Demais da conta. Então, tem a ver também com o que a gente viu ontem, né? Lembra do amar Senhor teu Deus, que é para ser vivido no contexto da vida diária? Quer dizer, essas coisas não estão separadas. Elas andam juntas. Porque é nos relacionamentos que a gente é moldado. Eu penso se eu fosse olhar para a Bíblia, e eu olho e falo assim, onde é que eu posso ver um caminho de alguém que a Bíblia conta a história da vida do cara toda, e eu posso ver o discipulado de Deus na vida dele. E eu me lembro do personagem do Velho Testamento.
E quem eu me lembro é de Jacó. Jacó é uma das poucas histórias na Bíblia que conta tudo, desde o nascimento até a morte. E conta assim várias partes da vida dele. Nem de Moisés, nem de outros fala tanto. Mas Jacó conta a história toda dele. E eu olho para a vida de Jacó e vejo um caminho de discipulado. Jacó nasceu irmão gêmeo de Esaú. Brigou com o irmão dele e enganou o pai pelo quê? Pelo direito de primogenitura. Foi perdendo os relacionamentos todos. Mas Deus, no dia que ele estava fugindo de casa, disse o que para ele? Ele tem a visão da escada para o céu. Disse assim: você vai debaixo da minha mão e eu vou te trazer de volta. É graça, não é? Deus escolheu Jacó e não escolheu Esaú. De novo, graça. E Deus vai com ele. Mas Deus molda a vida de Jacó exatamente no cotidiano. Ele encontra quem na vida dele para frente? Primeiro encontra a Raquel, né? A mulher dos sonhos dele. Mas toda mulher é teu pai, né? Teu pai. Teu pai da moça, gente. E aí ele encontra com o pai da moça. E Deus usa o pai da moça para dizer: cara, tu tá tão interessado na primogenitura, não é? Eu vou te dar a primogênita. E deu para ele a primogênita, a Lia. Quer dizer, Deus faz ele encontrar alguém bem parecido com ele, não é? Aí a história dele continua. E Deus faz o que com ele? Toda a vida do Jacó tem que responder quem ele é. Eu acho que essa é a grande pergunta da vida da gente. Quem é você? Ele tem que responder para Raquel, lá naquela hora que ele encontra ela pela primeira vez. Aí depois se dizer, meu nome é enganador, é um pouco complicado, né? Já imaginou a Clarice chegando em casa, apresentando um cara, diz assim, você pergunta para ele, qual é o seu nome? Aí o sujeito olha e fala assim: meu nome é enganador, mentiroso. Tu ia gostar, Marcelo? Tô fora, né? Mas era o Jacó. E aí, como é que ele ia responder até para a própria, né? Raquel, que era isso? Ele disse: não, sou alguém parente teu, né? Quando o Labão pergunta, né? Ele também responde do mesmo jeito. Sou parente. Não mentiu, não. Ele não respondeu quem ele era. Mas Deus vai moldando a vida dele em todos esses relacionamentos. Com as esposas, com as concubinas, com o Labão, com as confusão. Até o dia que ele se encontra com Deus no vale do Jaboque. E lá ele luta com o anjo. Qual é a pergunta do anjo? Quem é você? Qual é o seu nome? E pela primeira vez a gente encontra Jacó respondendo diretamente: meu nome é Jacó. E aí, quando ele responde, o que Deus faz? Muda o nome dele. Muda para Israel. Mas a história dele não acaba por aí. Porque a gente acha que às vezes a história de Jacó acaba por aí, né? Mas o nosso passado não deixa a gente para trás, não. A gente encontra com Deus, mas a gente tem um passado. Esaú estava lá. E aí? O caminho do discipulado, ele não é um caminho que ignora nosso passado. A gente precisa voltar nele. E Jacó teve que voltar. Agora, Esaú estava esperando encontrar Jacó há muito tempo. Agora eu não estava esperando de saudade, não. Eu estava esperando para ela não acertar as contas. Mas Jacó não foge.
Porque a experiência do discipulado, a experiência do encontro com Deus, fez ele encarar de frente a sua história. E ele foi lá. E Deus fez o quê? Um milagre. Gente, para mim não tem milagre maior do que restauração de relacionamentos. Eles se abraçaram, gente. Era para ter saído nos tapas. Mas eles se abraçaram. Mas também é interessante que eu também não preciso ficar andando junto, né? Um foi para o lado, outro foi para o outro. Mas reconciliados. Não foi também aquele negócio assim, não quero te ver mais. E a história continua. Aí a gente ouve aquilo que aconteceu na vida de José, né? Dá um parênteses bom, né, na vida de José, que também é outro cara que conta a história bastante. Mas no final da vida, Jacó faz um negócio muito interessante, com relação especialmente a essa questão da primogenitura. Ele bota os 2 filhos de José no colo. Velhinho, lá no Egito. Chorou, né, a morte do filho. Quer dizer, o encontro com Deus também não deixou a vida dele mais fácil, não. O caminho do discipulado não é um caminho mais fácil. Ele enfrentou a perda do José, as confusões dos filhos. Gente, haja confusão. O problema da filha que foi estuprada. Então também não está livre. A gente acha, né, andar com Deus, caminho estou livre, né? Mas no final ele bota os 2 netinhos no colo. E aí, na hora de abençoar, abençoava o mais velho com a mão direita, o segundo com a mão esquerda, e os meninos estão sentados desse jeito no colo, certinho. Aí ele inverte as mãos. Aí José fala assim: ô pai, acho que você está ficando meio velhinho, não está enxergando direito. Que negócio é esse? Você trocou as mãos, mais velho é esse aqui. Jacó conseguiu entender o que era graça pela caminhada dele. E ele faz o que não foi aconteceu com ele, que ele entendeu que ele buscou pelas suas próprias forças, mas ele entende que Deus tem outros jeitos de olhar. Então a história de Jacó, para mim, ela é muito rica. Ela é um exemplo para mim no Velho Testamento de discipulado, desse caminho com Deus. Não com uma religião, com um método, com nada, mas de um caminho com Deus que se dá comunitariamente. Onde Deus usa as pessoas que Ele coloca perto da gente para ir nos tornando discípulos. Nós não nos tornamos discípulos só na nossa relação vertical com Deus. Nós precisamos dos outros para nos tornarmos discípulos. E dos outros assim, igual o Labão, né? E das coisas que acontecem na vida da gente. Eu gosto demais desse exemplo dele. Então, o discipulado é comunitário. E eu quero só encerrar, não vai ser encerramento daqui uns 10 minutinhos, mas assim, compartilhar um pouquinho da nossa experiência, como é que a gente tem caminhado discipulado dentro do ministério onde a gente está hoje. E o que eu acho legal demais, o modelo é Jesus. Os métodos podem ser os mais variados possíveis, não pode? Pode. Deus nos dá liberdade para a gente escolher os métodos. O modelo nunca pode deixar de ser Jesus. Mas os métodos a gente pode mexer com eles. E o que eu acho mais legal, gente, que o método não precisa ficar preso à igreja evangélica. Eu tenho visto muita gente fazendo discipulado sem ser no nosso contexto evangélico. Sabe qual é o movimento que faz muitos discípulos e que tem transformado a vida de muitas pessoas? É o movimento do AA, dos Alcoólicos Anônimos.
A Organização Mundial de Saúde reconhece que não existe nenhuma organização que recupera alcoólatras quanto a AA. Vocês conhecem a história do AA? Alguém aqui conhece? Um pouco? Vou contar um pouquinho para vocês, bem rapidamente. O AA começou com 2 caras, o Bill Wilson e o Bob Tati. Acho que eu tenho a foto deles aí. Esses 2 caras aí. Os 2 eram cachaceiros, de mão cheia juntos. E um dia o Web teve uma experiência com Jesus. E qual que é a primeira coisa que ele faz? É fazer discípulos, né? Levar aquilo que eu recebi e vou levar para o outro. E ele começa a falar para o Bill sobre Jesus. O livro do AA é muito legal. Ele diz assim que a primeira coisa que o Bill pensou foi assim: bom, se o Web parou de beber, vai sobrar mais para mim. Ele parou, vai sobrar mais para mim. Mas o Bill, ele acabou numa internação por causa de do alcoolismo dele mesmo. Tinha um quase como alcoólico. E nessa internação hospitalar, ele lembrou do que o Web vinha falando para ele. E a descrição é muito legal, porque ela está no livro azul dos Alcoólicos Anônimos, gente. Não está como é que eu vou falar assim, no nosso meio evangélico, né? Um livro editado pela vida, muito cristão. Mas todo grupo de AA tem um grande livro azul. E o que está escrito lá, com essas palavras, é que Bill disse que naquele dia ele teve uma experiência com Deus, onde ele entregou a vida dele para ele. E ele teve a experiência de que Deus estava ali presente e que ele compreendeu que com Deus ele podia mudar a vida dele daí para frente. E aí começou o movimento do AA, porque o que aconteceu? Eles foram alcançando quem estava perto. E aí surgiu então em 1935, oficialmente, né, os grupos de Alcoólicos Anônimos. E os grupos de Alcoólicos Anônimos, gente, estão em mais de 150 países ao redor do mundo. Então está espalhado aí para tudo que é canto. Se você começar a andar na tua cidade, repare onde tem um grupo de plaquinha de AA. Geralmente numa comunidade católica tem. Sabe, naqueles lugarzinhos assim, centro comunitário, não sei o quê, no lugar ali. Está espalhado para tudo que é canto. E aí eles estruturaram. Eles foram olhar assim, e os 2 fazem parte de grupos de discipulado, chamado grupos Oxford. Olha que interessante isso. Então o Bill, o Web, mais uma turma lá, e foi se convertendo também participando desses grupos de discipulado. E aí, quando o AA foi se organizando mais, eles criaram os 12 passos. Que talvez alguns de vocês já ouviram falar aí. Os 12 passos, gente, para mim, é um resumo da caminhada que todo crente devia ter com Jesus. E vamos dar uma olhada neles em rapidez. Os 12 passos, eles foram uma estratégia tão interessante que vai, a partir do AA surgiram vários outros grupos que usam 12 passos. Então, a parte nasceu o NA, Narcóticos Anônimos, Comedores Compulsivos Anônimos, Chocolate Anônimos. Quer dizer, tem quase grupo de 12 passos para tudo que é. Depois tem grupo de 12 passos. Né? Eu só me recuso a entrar no grupo dos cocólatras. Eu falo assim, esse grupo eu recuso, porque eu fico na negação, porque eu gosto de uma Coca-Cola. Quer me agradar, gente? Coca zero. Mas os 12 passos, para mim, são um método discipulado que não está preso ao nosso métier evangélico. Olha os 12 passos, nós vamos ler rapidinho só e eu quero concluir com eles. O primeiro passo é um passo onde a gente sai da negação. Vamos ler ele lá. Admitimos ser impotentes diante de nossos vícios e comportamentos compulsivos e que nossas vidas se tornarem governadas. Romanos 3 encaixa? Encaixa? Não é o começo, não é o evangelho, o começo, onde eu tenho que me reconhecer que eu sou pecador? Aí olha qual é o segundo, onde a gente reconhece a impotência. E aí viemos acreditar que um poder superior a nós poderia restituir a sanidade. Como eu me reconheço pecador, eu descubro que eu não consigo dar conta do meu pecado sozinho e faço o quê? Preciso reconhecer que tem que ter algo maior do que eu.
E aí começa a busca. Deus, quem é? E aí vem o passo 3. Entregando a vida a Deus. Vamos ler lá. Decidimos entregar nossas vidas e nossas vontades aos cuidados de Deus. Conversando, não é, gente? Onde eu ouço que eu não posso, eu recebo chamado, entrego minha vida. Gente, isso está no ar. Eu não estou falando coisa aqui do programa de discipulado da sua igreja, gente. Aí vem o quarto e o quinto passo, que a gente pula quase que em todos os programas de discipulado de igreja. Mas que é a raiz de muitos dos problemas que a gente tem hoje. Que é fazer um inventário moral e confessar. Olha o que diz o passo 4 e 5. Eles andam juntos. Fizemos um minucioso e destemido inventário moral de nós mesmos. E emendando no passo 5, a gente vê aqui. Admitimos para Deus, para nós mesmos, para outro ser humano, a natureza exata dos nossos erros. Eu preciso tratar com o meu passado. Vocês já repararam como é difícil falar estou errado? Ou reconhecer as pessoas que você andou machucando na tua vida? A gente sempre tem uma justificativa, né? Não, mas eu também como demais porque a minha mulher cozinha demais, não é? Porque eu sou dependente químico, porque também eu tenho essa condição genética que me leva para isso. Aqui eu estou dizendo, eu sou responsável pelo que eu sou, aonde estou e o que eu vou fazer com isso. Bacana, né? Tem a ver com discipulado? Tem. E você faz isso por escrito mesmo. Escreve. E depois que você escreve, você confessa para alguém. Tiago diz o quê? Confessai as vossas culpas uns aos outros para o quê? Nós queremos cura sem confissão. Já viram quanto crente baselado quer cura? Mas pula a confissão. Não vou confessar para todo mundo, mas escolha alguém com quem eu sou honesto sobre quem eu sou de verdade. E digo, esse sou eu. E aí, como consequência disso, vem tratar os defeitos de caráter, que é outra coisa que a gente pula no discipulado no meio evangélico. Vocês concordam comigo? A gente tem uma boa teologia, né? Quem é Deus, Trindade, Espírito Santo, né? A gente fica teólogo, mas dissocia de novo o que é a prática do discipulado para o meu dia a dia. Olha o que diz os passos 6 e 7. Vamos lá. Breno, dá um clique aí para mim. Dispusemos-nos inteiramente a deixar que Deus removesse todos esses defeitos de caráter. Olha que interessante. Eu reconheço que eu tenho defeitos de caráter, mas eu também reconheço que eu sozinho não posso dar. Então não é uma questão de que eu vou fazer mais. Mas eu reconheço que eu tenho eles, e não é pela minha força de vontade, mas eu entrego a Deus e peço que Ele faça em mim. E aí vem o passo 7 junto. Olha o que ele diz aqui. Humildemente, então, pedimos a Deus que removesse todas as nossas imperfeições. E continua. Já olhei para o meu passado, estou tratando meus defeitos de caráter. Como é que continua? Passos 8 e 9. Que é reparações. Que é uma outra parte que a gente pula, normalmente na caminhada do discipulado. E olha aqui que o passo 8 diz. Fizemos uma relação de todas as pessoas a quem prejudicamos e dispusemos a fazer reparações a todas elas. E reparações aqui, gente, é no contexto de Zaqueu. Não é, cara, foi mal, me perdoa aí. Se eu preciso dar, eu restituir, eu restituo. E aí eu vou para todas as pessoas da história da minha vida. Onde eu perdoo quem eu machuquei. E a gente tem uma listinha boa se a gente é bem honesto, entendeu? E peço e também perdoo aquelas pessoas que me machucaram. Quantos de nós não andam agarrados com amargura e ressentimento? Se a gente vai estudar uma boa parte das doenças que a gente vive aí hoje, tem gente com raiz de amargura e de ressentimento.
E aí o passo 9 diz assim, então fizemos, eu não só listo, né? Porque às vezes a gente também como crente fica só na intenção, né? Vou fazer, né? Mas o passo 9 diz assim, não adianta ficar na intenção. Fizemos reparações diretas a tais pessoas sempre que possível, exceto quando fazendo implicar-se prejudicá-los a terceiros. Isso aqui também é uma coisa legal. Nem sempre o pedir perdão para alguém é a melhor coisa que eu faço diretamente. Vou contar um exemplo. Você teve um namoro aí, vacilou nesse namoro e tal, mas depois você casou, hoje está casado, o outro cara está casado. Mas você precisa fazer reparações porque tem algumas coisas que vocês não acertaram lá atrás. Agora, o cara está casado, você está casado. Você vai lá e procura, fulano, dizer, olha, vim aqui te pedir perdão, que a gente não estava namorando, a gente transou, né? E tal, foi mal, não era pra gente ter. Não é reparação para se fazer. Por quê? Não vai prejudicar mais ainda? Você não está casado? Não está caminhando bem? O outro não está casado caminhando bem? Imaginou se você aparece lá na casa, o que ele vai pensar? A menina está dando em cima do meu marido, não é? Então a gente às vezes esquece que reparações não é só para o meu bem, para eu me sentir bem, não. Fui aceitar as contas com todo mundo. As reparações são por causa do outro. Por isso que, quando fica em prejudicar o outro, eu vou tratar isso só com Deus. Mas não é também fugindo, porque às vezes a gente também fala, não, melhor tratar aqui. Quando eu tenho que tratar, você realmente faz reparações diretas. E a melhor pessoa que te ajuda a fazer até discernir isso é uma outra pessoa que anda do teu lado. Porque o caminho dos 12 passos tem um outro negócio, gente. Ninguém anda sozinho. Você tem um conceito em todo o movimento de 12 passos. Você sempre tem um padrinho. Que é alguém que você fala assim, cara, esse cara está adiante na minha caminhada. E eu convido ele para acompanhar a minha caminhada. A gente no Evangelho, a gente vai na área de mentoria, de discipulador, de não sei o quê. A gente já faz isso há muito tempo também. E aí vem os passos 10 a 12, que a gente chama, né, de mantendo a caminhada. Não adianta só acertar as coisas que ficaram para trás, mas aí é que eu vou mantendo essa caminhada crescente. Porque muitos também param aqui, resolvi que estava para trás, agora eu vou levando a vida do meu jeito. Passo 10 diz o seguinte: continuamos a fazer inventário pessoal e quando estávamos errados nós admitimos prontamente. Quer dizer, eu continuo fazendo uma avaliação diária. Como é que está meu dia? Como é que estão meus relacionamentos? Pisei na bola? Acertar logo. Passo 12 diz assim: procuramos através... Gente, isso aqui não é a linguagem que eu coloquei aqui, não. Os 12 passos usam essa linguagem aqui. Procuramos através da oração e da meditação melhorar o nosso contato consciente com Deus, pedindo apenas para conhecer a sua vontade para nossas vidas e força para realizá-la. Vida devocional diária. E dizer, Deus, eu preciso de você todo dia. É uma conversão diária. E termina, gente, o 12º passo é Mateus 28. Só que escrito de outro jeito. Tendo experimentado o despertar espiritual como resultado desses passos, procuramos levar essa mensagem a outros e praticar esses princípios em todos os aspectos da nossa vida. Olha só, é falar e viver. Eles incluem isso, as duas coisas aqui. Coisa que a gente também desassocia muito, né? É só o falar ou é só o viver? É as duas coisas. Então, a gente tem andado nessa caminhada com 12 passos no ministério onde eu estou envolvida. E, gente, eu tenho visto que mudança na minha vida, na vida de gente que está junto comigo, e é um convite para nós todos de andarmos essa caminhada a vida toda. Isso é bom também, a minha vida toda.
Vamos orar? Pai, muito obrigada por esse tempo aqui hoje de manhã juntos, esses dias juntos, que me tem feito refletir sobre a minha caminhada contigo, minha caminhada discipulada, e o meu coração se enche de gratidão, porque o Senhor me chamou para te seguir. E o Senhor também chamou cada uma das pessoas que está aqui para te seguir. Muito, muito obrigado, Pai. Não tem outra palavra para a gente dizer para o Senhor, senão dizer que o nosso coração está cheio de gratidão. E obrigado, porque esse convite vai transformando a nossa vida. E a gente quer pedir mesmo que o Senhor possa formar a imagem de Cristo nas nossas vidas. Que a gente faça essa caminhada a vida toda. E envolva a nossa vida toda. Anda com a gente, Pai. E nos leva, e nos ajude a andar contigo. Do mesmo jeito que a gente não pode entrar nesse caminho por nós mesmos, nós também não podemos caminhar esse caminho por nós mesmos. Então, Espírito Santo de Deus, vai nos conduzindo mesmo nesse caminho do discipulado. E vai nos ensinando a fazer discípulos nessa caminhada. Em nome de Jesus.